Boa tarde, galera, beleza? Meu nome é Samuel e eu vou falar para vocês um pouco sobre os esportes paralímpicos, tá? Os esportes paralímpicos ou paralímpicos foram praticados pela primeira vez no ano de 1960 em Roma, na Itália. E ainda em Roma foi realizada a primeira Paralimpíada. Porém, essa modalidade de esporte foi originada em Stoke, Medeville, na Inglaterra, como uma competição esportiva de deficientes físicos, cujo objetivo era reabilitar militares machucados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a Paralimpíada, né, os esportes paralímpicos surgiram, na verdade, com o objetivo, né, o intuito de reabilitar os ex-militares que participaram da guerra e estavam machucados, né? A origem do termo paralímpico se refere aos termos paraplegia e Olimpíada, que juntos formam a palavra. E entre as principais modalidades dos esportes paralímpicos, a gente pode destacar o atletismo, né, com participação de atletas com deficiência física e visual, em provas de arremesso, salto, lançamento e pista. Os atletas cegos, que são acompanhados por um guia e unidos por uma corda. O basquetebol em cadeira de rodas, né, que é bem famoso, praticado por atletas com deficiência física e motora. E a modalidade de futebol internacional, né, o futebol de 5, que é disputado por atletas deficientes visual, onde apenas o goleiro possui a visão. Aí a quadra é adaptada, a bolinha tem um sino, eu acho que entre todas as modalidades essa é a que a gente está mais habituado a ver, né? Aí além do futebol de 5 tem o futebol de 7, que é mais ou menos a mesma coisa, só que muda um pouco aí a questão de metragem de campo, né? Tem a natação, que é disputada por atletas com deficiência visual e física, competições de 50 até 400 metros, nos estilos peito, livre, borboleta e costa. E também tem as provas de revezamento, medley e livre. E outra modalidade de esportes paralímpicos é o tênis de mesa, cuja competição é dividida entre os que competem em cadeiras de rodas e de pé, podendo ser praticada por dupla ou individual. E pode participar atletas amputados, usuários de cadeira de roda e com paralisia cerebral. Desculpa. E outra modalidade é o tênis em cadeira de roda. Diferente do comum, nessa modalidade a bolinha pode pular 2 vezes. Ou seja, no tênis normal a bolinha pula 1 e você tem que acertar. E nesse tênis ela pode pular 2 vezes. O voleibol sentado, que é uma modalidade praticada por atletas com deficiência, né, que eles ficam sentados no chão, a rede é menor. E a quadra também é 10x6. E também tem outros esportes, né, que a gente também está habituado, como o ciclismo, utilizados por... eles têm uma bicicleta adaptada, né? Hipismo, o rugby, e tem até triatlo, né, para esses atletas aí com deficiências. É tudo adaptado, tudo de acordo com as deficiências deles, respeitando essas deficiências, né? E o Comitê Olímpico Internacional reconhece 28 esportes como federados. Então, assim, eu citei alguns, mas na verdade tem vários e vários esportes que são federados e a gente pode citar nessa lista aí de esportes federados de competição, né, para a Olimpíada. Sendo que a Organização Internacional de Esportes para Deficientes é responsável pela administração de 6 modalidades e outros 13 possuem federações próprias, como é o caso do basquetebol em cadeira de roda, canoagem, ciclismo, curling em cadeira de rodas, hipismo, remo, rugby em cadeira de rodas, tênis em cadeira de rodas, tiro com arco, triatlo, vela e beisebol sentado. Tiro com arco a gente tem também bastante conhecimento, né? Às vezes os atletas atirando o arco com o pé e tal, ou então atletas que usam um ombro para apoiar, né? Atletas que têm deficiência tipo, de um braço, então é outro esporte bem legal e que a gente tem um conhecimento até um pouco maior do que os outros, né? E o interessante aqui em relação a esse conhecimento que a gente tem sobre Paralimpíadas e tal, é que devia ser um conhecimento mais amplo. Eu acho que assim, é uma categoria de esporte que deveria ser mais divulgada, mais falada. Porque assim, a todo momento o atleta está se superando por ele ter uma deficiência, né? E às vezes a gente não valoriza tanto isso, tá? É uma coisa assim que acaba prejudicando o crescimento dos esportes, dos paraesportes, né? Dos esportes paralímpicos. E bom, existem ainda os esportes paralímpicos praticados nos Jogos Paralímpicos de Inverno, como biatlo, esqui alpino, esqui cross-country, hóquei sobre trenó, tiro e dança esportiva, e os praticantes nos Jogos Paralímpicos de Verão, que são os praticados, né, nos Jogos Paralímpicos de Verão, que são bote, esgrima em cadeira de rodas, goalball e judô.
Os esportes paralímpicos possuem uma classificação para atletas com deficiência, com o objetivo de igualar as capacidades e limitações técnicas de cada um. Então, assim, isso acho que equivale para todos os esportes. O atleta, ele tem uma deficiência, às vezes o grau de deficiência dele é menor do que o outro, só que para tudo ficar igualado, eles tentam fazer com que tudo fique equilibrado, que o grau de dificuldade para um não seja maior do que para o outro, para ficar uma competição justa. E aí, os atletas com paralisia cerebral, né, o objetivo de igualar as capacidades e limitações, que eu falei agora, de acordo com a categoria, e são divididos em 6 categorias. Atletas com paralisia cerebral, atletas com lesão medular, atletas com amputação, deficiência visual, deficiência mental. E o Les Autres, que compõe os atletas que não se incluem nas categorias mencionadas. Então, assim, a gente vê que o esporte paralímpico, né, o que a gente conhece aí hoje, ele deveria ser muito maior, porque ele deveria ser muito mais valorizado. A gente que acaba não valorizando o que deveria, né, o que acaba em prejudicar o crescimento desse esporte. Então é sempre importante a gente incluir esses esportes nas nossas aulas de educação física, adaptar, por exemplo, fazer um futebol para cego, comprar aquela bola especial, né, vendar todos os alunos, deixar 2 goleiros, né, com a visão e tentar jogar esse futebol de cego para ver como que é, sabe? Tentar incluir esses esportes paralímpicos na nossa aula de educação física diária, porque isso é muito importante, não só como inclusão social, mas para engrandecer o esporte. Eu sempre falo que assim, a gente deve valorizar, porque é todo dia uma superação para esses atletas, e é uma coisa assim bem complicada. E a gente tem sim que valorizar, engrandecer cada vez mais esse esporte. E, como eu disse, incluir eles cada vez mais nas nossas aulas de educação física. Eu dei uma breve lida aí na história para vocês, né? Que ele veio assim da reabilitação dos militares que foram lesionados aí durante a guerra. Mas a gente é uma coisa assim que só está em crescimento, mas esse crescimento também depende da gente. Então é importante a gente fazer a nossa parte para engrandecer esse esporte e fazer com que ele fique cada vez maior e cada vez mais conhecido, certo? Então, como professor de educação física, a gente tem um grande dever com esses esportes paralímpicos. Beleza? Valeu!